Às vezes Deus usa pessoas. Como Ele já me usou, e eu acredito que já usou a maioria dos irmãos. Ele já usou, eu acredito que a maioria dos irmãos aí. Só que não somos nós que operamos milagre. Eu me lembro, uma certa época, pediram para eu orar para um menino que estava com câncer, no estado avançado de câncer. Eu fui lá e orei pelo aquele menino. E o menino ficou o quê? Curado. Aí o pessoal pensou o quê? Tem poder no pastor. Aí pintou uma outra pessoa que estava com câncer. Eu me lembro que a irmã chegou assim: pastor, você tem que ir lá na casa tal, porque o menino, tem uma pessoa lá que está com câncer. Pediu para mim orar, eu fui. Só que quando eu cheguei, a Derilene estava comigo, foi ali no Gragoatá. Quando eu cheguei lá, as pessoas estavam numa expectativa de que aquela outra pessoa ia ser da mesma forma curada do quê? Do câncer. Ah, é esse pastor aí que cura o câncer. Aí, mais ou menos assim, falaram um termo assim, como se o poder estivesse naquele que ora. O poder não está no que ora. Nós somos apenas o quê? Instrumento nas mãos do Senhor. Por exemplo, Pedro. A Bíblia diz que Pedro passava, e onde ele passava a sombra, as pessoas eram curadas. Quer dizer que Pedro curava? Não. Quem curava, quem operava o milagre era quem? Era Deus. A palavra de Deus fala que Deus fazia muitos milagres através do apóstolo Paulo. Paulo era o quê? Um instrumento. Mas quem operava o milagre era o Senhor. E muitas vezes nós recebemos aquele treinamento, né, que às vezes existe, né? Um exemplo, a maior parte, eu não estou aqui para falar mal do catolicismo, de maneira nenhuma, até respeito. Só que no catolicismo, se a pessoa operar 2 milagres, vira santo. Só que quem opera o milagre não foi a pessoa. O único que opera milagre, meu irmão, se é milagre, foi Deus. Então não é porque eu já orei por várias pessoas e foram curadas que eu vou ser canonizado. Eu sou santo porque a Bíblia diz que todos que servem ao Senhor são santos. Mas não porque eu opero o milagre. Então nós temos que entender o seguinte: eu mais tarde vou estar orando para que você receba um milagre. Mas quem vai operar o milagre aqui é Deus. O Deus Todo-Poderoso. Isso que nós temos que reconhecer, que o Deus Todo-Poderoso é Ele que opera todo o milagre. E outra coisa, muitas vezes nós só percebemos que uma coisa é um milagre quando é muito grande. Quando Deus vai operando vários milagres em nossas vidas. É verdade. Quantos milagres nós não já recebemos? Eu sempre digo, sabe qual foi o maior milagre que eu vi no Novo Testamento? Aí você vai citar talvez essa cura ou talvez outras curas. Um dos maiores milagres que eu vi no Testamento foi a conversão do apóstolo Paulo. Deus pegar um homem que era perseguidor de cristão e transformar num homem pregador do evangelho. Então, um milagre que o Senhor já fez foi nos salvar. Foi nos tirar do lamaçal do pecado e nos transportar para o reino do seu amor. Antigamente vivíamos no reino das trevas e nós fomos transportados. Então, milagre maior do que esse não tem. Mas muitos outros milagres, Deus vai operando em nossas vidas e muitas vezes nós não percebemos. Achamos até que é o quê? Coincidência. O que é milagre? É algo sobrenatural. É algo que Deus faz. Isso é milagre. Eu estava lembrando, quando eu estava preparando essa mensagem, eu acho que eu já até contei esse testemunho aqui. Eu me lembro que quando eu era de uma igreja que não tinha, eu já até contei aqui, não tinha nessa igreja, não tinha nenhum bebê. Igual aqui. Aqui não tem nenhum bebê de colo, né? Na nossa igreja. Às vezes tem algum visitante com bebê. E eu me lembro que eu fui para a igreja e de roupa social, calça social, camisa social, gravata. E de repente o que acontece? Meu zíper arrebentou. Eu disse, e agora? Eu disse assim, como eu vou fazer? E eu comecei a orar ao Senhor e disse assim, Senhor, eu não posso perder esse culto.
E comecei a clamar ao Senhor. Eu disse: o que eu vou fazer? Morando muito longe da igreja, o que eu vou fazer? Quando eu comecei a clamar ao Senhor, eu olhei para o chão e eu vi um alfinete, cabecinha de elefante. Você viu aqueles alfinetinhos que usavam de fralda? Quando eu comecei a clamar, disse: Senhor, eu quero estar. Eu olhei: o que é isso? Era um alfinete. Como aquele alfinete foi parar ali? Não tem explicação. Fui no banheiro, rapidinho, ajeitei, estava pronto para o culto. Muita gente que não acredita no poder de Deus vai dizer que foi o quê? Coincidência. Mas olha, foi uma coisa tão pequena, mas eu me alegrei tanto em Deus. Tantos outros milagres Deus já operou, mas aquele ficou guardado no meu coração, porque eu vi o cuidado do que o Senhor tem nas mínimas coisas. Às vezes nós achamos que só coisa, não, as mínimas coisas Deus tem preocupação, sabe, aquela preocupação de nos abençoar. Agora nós vamos ao texto, esse texto que fala sobre Bartimeu, eu acho que é o texto que dá para tirar mais lições. Nós vamos tentar extrair algumas lições desse texto de Bartimeu. A palavra de Deus fala, por exemplo, tem nesse texto que nós lemos em Marcos, fala que ele estava saindo de Jericó. Se nós formos para Lucas, fala que ele estava entrando em Jericó. Aí muitos ficam: pastor, será que ele estava entrando ou saindo? Aí algumas pessoas acham que ele estava saindo. Eu acho que ele estava entrando. Por quê? A Bíblia, se você pegar a Bíblia, ela não está numa ordem cronológica. O que é? Você vê vários livros na Bíblia não foram escritos naquela ordem. Mas as histórias que nós encontramos dentro dos evangelhos estão numa ordem cronológica. Então, o que dá para perceber? Se você for em Lucas 18, conta a história de Bartimeu, que foi aonde? Na entrada de Jericó. Se você for ver a vida de Zaqueu, tem em Lucas 19. Aonde aconteceu? Dentro de Jericó. Se a cura de Bartimeu foi antes da conversão de Zaqueu, ele estava saindo ou entrando em Jericó? Entrando em Jericó. Não é verdade? Então, eu até acredito que a conversão de Zaqueu teve muito a ver com a cura de Bartimeu. Porque eu acredito que a cura de Bartimeu chegou até os ouvidos de quem? De Zaqueu. Então, o que eu vejo em Bartimeu, eu acredito que quando Jesus estava chegando uma grande multidão, Jesus estava indo para onde naquele momento? Para Jerusalém. Jericó era um caminho para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém e aquele momento era a última vez que Jesus... É a única vez que a Bíblia cita Jesus passando por Jericó, né? Não tem outra vez. Mas com certeza aquela era a última vez. Porque Jesus estava indo para a festa da Páscoa em Jerusalém. Então vamos tirar algumas lições. A primeira lição que eu vejo, que nós podemos aprender com Bartimeu, nós vamos trazer esses princípios, essas lições para as nossas vidas. Bartimeu estava na rota de Jesus. No caminho que Jesus passou, Bartimeu estava. O que isso quer dizer, pastor? Que Bartimeu ele estava no lugar certo, na hora certa. Eu já vi pessoas que por causa de situações complicadas, a pessoa chega assim, eu conheço uma pessoa que foi presa, pastor, mas foi presa injustamente. Mas por que ele foi preso injustamente? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Já Bartimeu é o contrário. Bartimeu estava no lugar certo, na hora certa. Eu quero falar o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Hoje, nessa noite, você está no lugar certo, na hora certa. Hoje tem um grupo desigrejado querendo dizer que não precisa de igreja. Meu irmão, igreja, a casa do Senhor. Isso aqui é casa de oração, meu irmão. Esse lugar foi separado para nós adorarmos ao Senhor. Então pode ter certeza que esse lugar é lugar de milagre.
Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de salvação. Aqui não é um lugar qualquer. Eu já até falei para os irmãos, esse prédio, se não tiver a igreja, se nós não estivermos aqui, isso daqui simplesmente é um prédio. Mas se o povo de Deus está reunido aqui, isso daqui é igreja. Aqui é casa do Senhor. Então nessa noite, pastor, eu estava tão cansado nessa noite. Você valeu a pena seu esforço. Pastor, hoje eu estava desanimado. Deus trouxe ânimo para você estar aqui nessa noite, porque Deus tem grandes coisas para fazer nessa noite. Então aquele Bartimeu, ele estava no lugar certo. A Bíblia diz que ele estava na beira do caminho, mas ele estava à beira do caminho que Jesus estava passando ali. Jesus passou por ele. E as pessoas chegaram e disseram, e ficou curioso, porque Bartimeu era cego, não era surdo. Ele ouviu o barulho da multidão. O que está acontecendo? Aí chegaram para ele e disseram assim, Jesus, o Nazareno, está passando. Isso quando eu falo de estar no lugar certo, na hora certa, porque às vezes nós pensamos dessa forma. Às vezes o nosso pensamento é o seguinte, se Deus não operar nesse culto, Ele vai operar no outro. Só que tem um milagre, tem aquilo que Deus tem para fazer naquele culto. Pode guardar isso. Muitas vezes nós pensamos dessa forma. O que não aconteceu hoje pode acontecer domingo. Pode até acontecer no domingo, mas pode não acontecer no domingo. Porque Deus separou algo para hoje. Deus separou algo para fazer nessa noite. Eu me lembro, há muito tempo atrás, frequentando uma outra igreja, eu estava trabalhando, eu não ia estar no culto naquele dia. Porque eu estava trabalhando, tinha um cliente para atender. Só que antes de atender aquele cliente, eu cheguei para Deus, falei assim, Deus, olha, não vou atender o cliente não. Peguei o ônibus e fui para a igreja. Eu disse assim, eu vou para o culto. E eu já contei para os irmãos, eu tinha um problema na coluna muito sério. Pensa num problema sério assim, tipo assim, eu já tinha frequentado tudo quanto é médico, já tinha feito tudo quanto é coisa para a coluna, mas minha coluna eu senti uma dor todos os dias. Pensa em você viver 365 dias, 24 horas por dia com uma dor. É como eu vivia. Eu aprendi, sabe quando você aprende a conviver com a dor? Só que sofrendo. Eu tinha um problema na coluna assim, eu me lembro que quando eu estava estudando em Belo Horizonte, fazendo minha faculdade de teologia, teve um dia que eu abaixei e eu não conseguia levantar, a coluna travou. Aí eu chamei ajuda lá de um seminarista e disse, se me ajuda, minha coluna travou, de tão feio que era o negócio. E eu fui para aquele culto. Quando eu cheguei naquele culto, tinha um pastor de fora pregando. E como eu falei, quem cura é Deus, mas um homem pode ser instrumento de Deus. E tinha um pastor lá pregando na igreja, ele chegou assim e disse assim, quem aqui tem problema de coluna, vem aqui na frente. Eu disse, é para já. Eu fui. Quando eu cheguei lá na frente, junto com aquele monte de gente que tinha problema de coluna, ele falou assim, ele chegou para mim e disse assim, estica o braço. Estiquei. Eu disse, o que ele manda fazer, eu vou fazer. É tipo a mãe de Jesus, quando chegou lá, né, no milagre da água para o vinho, diz, ó, o que ele mandar fazer, faça. Aí aquele pastor, levanta a mão e estica aí. Quando eu levantei o braço, ele passou a mão na minhas costas, botou a mão assim nas minhas costas e disse assim, seja curado agora em nome de Jesus. Isso daí faz mais de 30 anos, meu irmão. Deus me curou totalmente da minha coluna. Hoje, você pergunta para minha esposa se sabe me ver reclamando de coluna, alguma coisa. E na época eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu estou com 53 e eu não tenho problema nenhum de coluna. Sabe por quê? Porque nós temos o Deus de milagre que continua operando. Mas já pensou, naquele momento eu estava no lugar certo, na hora certa, aquele era o dia do meu milagre. Eu tinha já ido em vários cultos, eu já tinha pedido para várias pessoas orar pela minha coluna. Mas Deus tinha um dia certo, aquele era o dia certo. Então, naquele momento, Bartimeu estava na rota de Jesus. A segunda coisa, outra lição que eu vejo de Bartimeu.
Ele não se conformou com sua situação e tomou uma iniciativa. Bartimeu era cego, mendigo. Gente, se hoje uma pessoa cega e mendigo, já não tem muita esperança. Se for cega, mas tiver família, ainda tem. Mas ele não tinha ninguém. Era cego, mendigo, miserável, solitário e desprezado. Essa é a situação dele. Só que ele não se conformou com aquela situação. E hoje, o que o Espírito Santo está querendo ministrar no teu coração? Eu não sei como estão as áreas da tua vida, mas Deus está falando, aquela área que não estiver bem, não se conforme. Tome uma iniciativa nessa noite. Eu não me conformo. Sua vida espiritual não está bem? Não se conforme da sua vida espiritual não está bem. Diz, a partir de hoje, eu quero um milagre na minha vida espiritual. Eu quero sair dessa igreja hoje uma bênção. Se sua família não está bem, seu casamento não está bem, não se conforme. Sabe por quê? Vamos levando. Não é muitas vezes que as pessoas vão levando. Se sua saúde não está bem, você está de enfermidade para enfermidade, não se conforme, porque o Jeová Rafa, o Deus que sara, está aqui nessa noite. É o Deus que cura. A sua situação financeira, há alguma área na tua vida financeira não está bem, não se conforme. Bartimeu, ele não se conformou. Quando ele ouviu de falarem, Jesus o Nazareno está aqui. Ele disse assim, eu não vou continuar na situação que eu estou. Porque é muito fácil nos conformarmos. E vamos deixando. Um casamento não está bem, vai deixando. Aí chega lá na frente, sabe o que acontece? Porque deixou lá atrás, lá na frente vem e se separa. Porque foi deixando. A saúde não está bem? Vou deixando. Nós devemos procurar os médicos? Devemos, glória a Deus pela vida dos médicos. Mas nós temos o médico dos médicos. Aquele que cura a alma, que cura o físico, ele está aqui nessa noite. Ele continua operando milagre. E Bartimeu, naquela época não tinha médico para a vista dele. Ele disse, eu não vou ficar na situação que eu estou. Ele não se conformou. Terceira lição que nós... Além de não se conformar, ele aproveitou a oportunidade. Dizem que tem 3 coisas que não voltam mais. E depois que lançada, a palavra dita, né? A flecha lançada. Como você solta uma palavra, tem como voltar? Não. Você lança uma flecha, tem como voltar? Não. E uma oportunidade perdida. Quantas pessoas já tiveram várias oportunidades e perderam suas oportunidades? Bartimeu naquele dia disse assim, eu não vou perder a minha oportunidade, porque aquela seria a única. Jesus não ia passar mais por Jericó, meu irmão. E muitas vezes nós não sabemos, mas tem situações na nossa vida que temos que aproveitar. Hoje você está aqui na casa do Senhor, uma oportunidade que Deus te dá para você receber o milagre do Senhor. Você diz assim, eu vou aproveitar, vou agarrar essa oportunidade. Eu vou agarrar a minha bênção, eu vou agarrar o meu milagre. Talvez, se você não tivesse, talvez você não teria essa oportunidade que você está tendo nessa noite. A palavra de Deus diz que quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele começou a quê? Começou a clamar. Ele começou, Jesus, filho de Davi, tende o quê? Misericórdia de mim. Ele começou a clamar insistentemente. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Êxodo, não precisa abrir, Êxodo 7, 8 diz, então disse o Senhor, disse a Moisés, tá? Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço o seu sofrimento, e desci para livrar. O Senhor ouve o quê?
o nosso clamor. E nós devemos clamar, e devemos clamar o quê? Insistentemente. Clamar é pedir, meu irmão. Eu sempre digo aqui, hoje tem uma teologia que diz, você não precisa pedir a Deus porque Deus já conhece o que você deseja. Isso é antibíblico, porque a palavra nós encontramos vários versículos que diz o quê? Que nós devemos pedir, e dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Isso é a palavra que Deus que fala. Muitos estão pedindo e não estão recebendo porque não têm pedido em quê? Em meu nome de Jesus. Então, meu irmão, você tem que pedir mesmo. Ah, pastor, mas todo dia eu peço a mesma coisa ao Senhor. Gente, é isso que nós temos que fazer. Todo dia, gente, todo dia, várias orações minhas, todo dia eu peço a mesma coisa ao Senhor. Hoje eu estava falando com o irmão aqui antes do culto, eu falei assim, ó, todo dia eu peço por você, mas peço, oro, todo dia a mesma oração. E por vários irmãos eu peço a mesma oração, por minha vida eu peço a mesma oração. Sabe por quê? Deus é o nosso Pai, Ele não se cansa de ouvir a nossa voz. E você pedir todo dia a mesma oração, isso não é oração repetitiva. Porque muitos podem pensar, ah, pastor, mas a Bíblia diz que a nossa oração não pode ser repetitiva. Isso não quer dizer que você não vai pedir a mesma coisa várias vezes. O que está dizendo sobre oração repetitiva é se referindo a como se fosse uma reza. É você já ter aquilo decorado e você ir falando sempre a mesma coisa, sem sair do seu coração aquilo que você está clamando. Então eu peço mesmo, gente, eu sou pidão. Eu peço. Senhor, eu preciso disso, Senhor. Senhor, abençoa meu irmão nisso, Senhor. E sempre que eu falo disso, eu lembro daquele anúncio, né? Eu já falei para os irmãos várias vezes. Quando eu era pequeno, tinha um anúncio na televisão. Não sei se os irmãos lembram. Olha só como a gente pega o pessoal mais velho. Quem se lembra aqui do anúncio da Calói? Papai, me dá a minha Calói. Não se esqueça da minha Calói. Ó, viu? Pelo menos hoje o pessoal assumiu mais a idade do que aquele domingo passado. Mamãe, papai, não se esqueça da minha Calói. E sabe, essa daí foi uma campanha que a Calói botou lá na televisão. Papai, não se esqueça da minha Calói. E mandava o filho fazer, sabe o quê? Escreve isso, vários papelzinhos, espalha por tudo quanto é lugar. Para o papai, onde o papai for, papai chegou lá, pegou o negócio, papai não se esqueça. Posso te dizer? Nunca a Calói vendeu tanto como nessa época. O melhor marketing que a Calói fez foi essa. Sabe por quê? O pai, já pensou, o pai gosta. Nós que somos pais, homens, falhos, tudo, nós gostamos de dar o melhor para os nossos filhos. Imagine o Pai Celestial. Então o pai olhava lá, o filho, pai, não se esqueça da minha Calói. O primeiro, pai até que ignorou. Segundo, toda hora encontrar um papelzinho, pai, não se esqueça. Tá bom, eu vou dar uma Calói para esse menino. Mesma coisa é o Senhor. Pai, não esqueça, eu estou precisando disso, pai. Eu preciso dessa cura, eu preciso dessa restauração no meu casamento. Eu preciso, Senhor, que o Senhor fortaleça a minha vida espiritual, Senhor. Oh, Pai, não se esqueça, Senhor. E o Deus Todo-Poderoso. Então, Bartimeu começou a clamar. E ele não parava de clamar enquanto o quê? A oração dele, o clamor dele não tivesse efeito. Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor. E eu vejo nesse clamor de Bartimeu que ele verdadeiramente conhecia o Deus Jesus que ele estava clamando. Porque quando ele passou ali, o que disseram para ele? Quem estava passando ali, disseram para ele o quê? Jesus o quê? O Nazareno. E ele clamou, Jesus o Nazareno, tende misericórdia de mim. Foi isso? Sabe como ele clamou? Jesus, filho de Davi, tende
tende misericórdia de mim. Ele disse: Jesus, o Messias. O povo pode não acreditar, mas eu acredito. Eu acredito que verdadeiramente o Messias prometido está entre nós. Ele sabia a quem estava clamando, meu irmão. E eu quero que eu e você, verdadeiramente, nós estaremos clamando pelo milagre, mas nós verdadeiramente temos que saber a quem nós estamos clamando nessa noite. Nós temos que saber que o Deus é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui nessa noite para fazer o milagre. Ele não clamou de qualquer maneira, ele sabia quem estava ali. Talvez aquela multidão que conseguia enxergar tudo que estava acontecendo, sendo ali, não sabia verdadeiramente quem estava ali. Talvez alguns discípulos até não sabiam quem verdadeiramente estava ali, mas aquele homem, mesmo sendo cego, ele clamou sabendo quem estava ali: Jesus, filho de Davi. Não é simplesmente o Jesus que nasceu, o Nazareno, o que foi criado lá em Nazaré, lá de Nazaré, que está ali. Não. Jesus, o Messias. Jesus, o Senhor. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Outra lição que nós aprendemos com Bartimeu: ele não deu ouvido aos opositores. Quando ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, a Bíblia diz que mandaram ele se calar. Não. Para, cala-se. Você está atrapalhando. E quando chegaram para ele e disseram para ele parar de clamar, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele começou a clamar mais alto ainda. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quando nós vemos aqui os opositores, eu vou trazer assim: quem são esses opositores? Aquelas pessoas que vêm com palavras contrárias. Muitas vezes tentam impedir o nosso milagre, aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, quando chegar aquela pessoa dizendo: olha, não vai dar certo, não aceite palavras contrárias. Porque sabe o que acontece? Nessa nossa caminhada, aparece muita gente com palavras contrárias: você não vai conseguir. Quando alguém disser: você não vai conseguir, fala: eu vou conseguir em nome de Jesus. Olha, a tua enfermidade não tem cura, minha enfermidade tem cura em nome de Jesus. O que você está buscando é impossível. O que eu estou buscando é impossível para o homem, para Deus é possível. Davi não passou por oposição? Não apareceu os opositores para Davi? Quando Davi disse que ia enfrentar o Golias, que os irmãos dele disseram o quê? Você? Vamos dizer: vamos, moleque, é de pé. Se enxerga. Só que Davi sabia o Deus que estava com ele. O próprio Saul, o rei Saul, disse assim: menino, você não tem como enfrentar esse gigante. Então, meu irmão, quando você tiver para receber seu milagre, vai ter os opositores, vai ter aqueles pessimistas. Aqueles, sabe, tem gente que só consegue ver as coisas pelo lado negativo. Se a pessoa chegar para você pelo lado negativo, chega assim: ó, eu creio no meu Deus. Não adianta. Eu fico vendo Jairo, ele estava com Jesus a caminho da sua casa. A sua filha estava o quê? Enferma. De repente vem uma pessoa lá, um dos servos de Jairo, e fala assim: não atrapalhe o nosso mestre, a tua filha o quê? Morreu. Acabou. Sabe o que aquela pessoa queria falar? Acabou. De repente tem alguma situação na tua vida que disseram: o teu casamento acabou. A tua vida financeira acabou. Não acabou nada. Sabe por quê? A última palavra pertence ao nosso Deus. A última palavra não pertence ao homem, meu irmão. Acabou uma coisa nenhuma. Onde estão tentando botar um ponto final, vai lá, põe vírgula, porque vai continuar. Outra coisa, mais uma lição que nós aprendemos com Bartimeu, através do clamor dele. Por isso que eu falo, é importante clamar, é importante orar. Através do clamor, olha, Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus. Através da nossa fé e do nosso clamor, nós chamamos a atenção de Jesus. Irmão,
Não vem buscar milagre de qualquer maneira. Muitas vezes o que acontece? A gente vem numa moleza para buscar milagre de Deus, num desânimo para buscar milagre de Deus. Gente, tem que vir com empolgação. Imagine Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Gente, será que era assim? Tem gente que nem brincadeira não. Tem que ter postura de que quem quer milagre, meu irmão. E Bartimeu chamou a atenção de Jesus através do seu clamor, da sua atitude e da sua fé. E é assim que nós temos que chamar a atenção. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava quanto tempo com fluxo de sangue? 12 anos. Ela disse assim: se eu tocar nas vestes de Jesus, tinha uma multidão, ela estava fraca. Basta eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser o quê? Curada. A Bíblia diz que ela não tocou no braço de Jesus. Havia uma multidão. Ela não tocou no braço de Jesus, ela tocou o quê? Na orla de Jesus. Por exemplo, nossa calça aqui é mais apertada. Se alguém me tocar aqui, é mais fácil sentir, Fernando. Mas a orla é mais larga. E havia uma multidão. E a Bíblia diz que quando ela tocou na orla de Jesus, da veste de Jesus, Jesus fez a mesma coisa que fez com Bartimeu. Jesus o quê? Parou. E disse assim: alguém me tocou. Aquela mulher conseguiu chamar a atenção de Jesus também. Aí o discípulo, eu acredito que Pedro, que fala beça, chegou assim e falou assim: como assim, Senhor? A multidão te aperta, o Senhor fala, alguém me tocou. Ele chegou. Aí Jesus responde: alguém me tocou de uma maneira especial, de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, meu irmão. Então, da mesma forma, Bartimeu, através do seu clamor, ele conseguiu fazer Jesus parar, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Meu irmão, que nessa noite você consiga chamar a atenção de Jesus. Ele chamou, Jesus parou. Chegou para os discípulos e disse assim: chama ele. Quando os discípulos chegaram lá e disse assim: o mestre te chama. A Bíblia diz que ele pegou a capa e lançou a capa e deu um salto. Mas o que me chama a atenção é aquela capa. Sabe o que significava aquela capa? Aquela capa era dada pelo próprio governo. Na época nem era pelo governo, era o Império Romano. Naquela época dava a capa ali, os mendigos, eles tinham capa identificando o quê? O que eles eram. Hoje igual os camelôs, já viu? Os camelôs têm registro da prefeitura. Aquela capa seria mais ou menos como se fosse um registro. Então ele não poderia, onde que ele fosse, ele tinha que levar o quê? A sua capa. E a Bíblia diz que quando Jesus chamou, o que ele fez? Ele lançou a capa. Sabe o que ele fez? Sabe o que estava representando ali? A partir daquele momento ele estava abrindo mão daquela vida de miserável, aquela vida de derrota, aquela vida de desprezo, meu irmão. Ele pegou aquela capa e disse assim: eu não quero mais essa capa, porque eu não quero mais essa vida. A partir de agora eu quero uma vida nova, eu quero viver algo novo, meu irmão. Nós não temos um louvor que nós louvamos, diz: eu quero viver algo novo. Nós não clamamos isso? Que verdadeiramente nessa noite você queira viver algo novo, porque naquele momento que o Bartimeu lançou aquela capa, ele quis dizer: eu quero viver a partir de hoje algo novo. Essa capa representa a cegueira, a miséria, tudo de mal, tudo de ruim que eu vivi até agora, a falta de esperança. Então ele lançou a capa e foi ter com, e deu um salto mesmo, e foi ter com Jesus. Quando ele chegou lá, Jesus, ele lançou a capa, chegou até Jesus. Sabe qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? O que queres que eu te faça? Gente, pegar para um cego e perguntar: o que queres que eu te faça? O que o cego vai falar? Eu quero ver. O cego só fala: eu quero ver, se ele verdadeiramente tiver fé. Porque se ele não tiver fé, ele vai fazer igual o paralítico na porta do templo: me dá uma esmola.
Aí Pedro chegou para ele e disse assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou, levanta e anda. Então, aquele momento que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Se ele não tem fé, ele ia falar: quero mais esmola, Jesus. Mas ele foi específico: eu quero ver. E nessa noite Deus quer que você seja específico aquilo que você quer receber do Senhor. Que você tenha foco naquilo que você quer receber. Não é pedir. Sabe o que é naquele momento? Naquele momento ele deixou de pedir o possível para pedir o impossível. O possível era o quê? Mas o que era o impossível? Era a cura. E nessa noite Deus quer que você busque dele o impossível. Porque o possível você pode fazer, Fernando. O que é possível eu posso fazer. Deus quer operar nessa noite na nossa vida aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer. Tem um louvor mesmo que fala sobre Bartimeu, que diz: o que eu não posso fazer, tu podes. Não é verdade? O que eu não posso fazer, só Deus pode. E naquele momento ele não pediu aquilo que era possível, ele pediu o impossível, Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento que ele pediu, ele foi curado pela sua fé. Naquele mesmo momento ele foi curado. E Jesus chegou para ele e falou assim: olha, a minha fé te curou. Foi isso que Jesus falou? Sabe o que ele falou? A tua fé te salvou. Ele queria dizer: a tua fé te curou. E o Senhor está falando nessa noite: é a tua fé que vai trazer o milagre na tua vida. Ah, eu orei pelo menino e fui curado do câncer. Mas a fé daquela mãe, quando pediu oração, quando recebeu aquela oração, aquilo Deus estava vendo. Não é só a fé de quem ora, mas é a fé daquele que recebe. Não adianta, quando terminar aqui a pregação, eu vou orar pelo milagre na tua vida, eu acreditar que você vai receber o milagre, mas você fica com o coração duro, não acreditando no impossível. Porque muitas vezes, eu já falei isso aqui, muitas vezes nós tentamos humanizar Deus. O que é humanizar? Aquilo que é fácil, aquilo que é possível, nós oramos. Mas aquilo que é impossível, nós deixamos de lado, fica muitas vezes guardado no nosso coração. Quando Deus nessa noite quer que você apresente a Ele aquilo que não tem jeito mesmo. Ah, meu casamento não tem jeito mesmo. É para Deus. Essa enfermidade não tem jeito mesmo. É para Deus. Essa porta não tem como abrir. É para Deus. Bom que eu prego ainda sem eco. E através da fé dele. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós somos abençoados. E quem está junto com a gente, quem anda com a gente, a nossa família é abençoada também. Sabe como eu vejo isso? Através de Bartimeu. Se você lê o texto de Bartimeu em Mateus, diz em Mateus que havia 2 cegos. Não pense que aquilo é outra cura, não. É a cura de Bartimeu. Havia o quê? Quantos cegos? 2 cegos. E fala que clamou: Jesus, filho de Davi. O outro cego deve ter olhado para Bartimeu e disse: já que ele está clamando, eu vou clamar também. E a Bíblia diz que o outro cego também foi curado. Eu quero te falar: Deus quer operar na sua vida, mas Deus quer operar na sua vida da sua família também. Ah, mas meu filho não está te servindo ao Senhor, minha filha não está, meu esposo não está, não importa. Deus vai abençoar a tua casa nessa noite, meu irmão. O milagre vai entrar na tua casa. Se nós olharmos na vida de Zaqueu, quem verdadeiramente primeiro ouviu o convite foi a família toda. Chegou todo mundo assim, ó. Quando Jesus chamou, veio a família toda de Zaqueu, não. Zaqueu atendeu o convite de Jesus. Mas Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. A salvação está entrando através de você. O milagre está entrando através de você. E eu creio que toda a sua família vai ser alcançada por esse milagre em nome de Jesus. Então, Jesus chega para ele e fala assim: Bartimeu, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Sabe o que Bartimeu poderia fazer? Obrigado, Jesus.
Tinha uns que eram curados, nem agradeciam, gente. Mas olhamos lá os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Um só. Mas voltou para quê? Para agradecer. Então Jesus curava muita gente. A Bíblia diz que não dá para escrever nos livros quantas pessoas eram curadas. Uns agradeciam, uns deviam chegar assim: obrigado, Jesus. Mas a maioria era curada e dizia: estou andando, estou falando, agora tem um braço. Bartimeu simplesmente poderia agradecer ou poderia simplesmente ir embora. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que a partir daquela cura, é o que Fernando falou, ele passou a seguir Jesus. Sabe o que ele estava querendo dizer? Melhor do que o milagre é aquele que opera o milagre. Melhor do que a bênção é o abençoador. Eu não quero só o milagre, eu quero o abençoador. Eu quero esse Jesus. Da mesma forma que ele mostrou conhecimento, eu quero esse Jesus. E a Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus e saiu glorificando ao Senhor. Quando eu vejo glorificando, meu irmão, é ato de gratidão. Seja grato por tudo que o Senhor já fez, por tudo que tens feito, por tudo que há de fazer. Não tem um louvor? Eu te agradeço, eu te agradeço. Não é assim? Então seja grato, meu irmão. Que muitas vezes Deus vai operando os milagres e nós não esquecemos. Traz à memória aquilo que o Senhor já operou na sua vida, por todos os benefícios que o Senhor já alcançou na tua vida. Testemunhe, meu irmão, começa a contar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Muitas vezes o que acontece? Recebemos o milagre e guardamos. Quando quiser contar o testemunho, fala: pastor, eu quero contar um testemunho rápido para a igreja. O nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe, Jesus operou, Deus curou, Deus restaurou. Estava assim, estava ruim, ficou bom. Estava feio, ficou bonito. Esse é o Jesus, essa aqui. E quando nós testemunhamos, quando nós contamos aquilo que Deus operou, o nome dele é glorificado. Eu estava enfermo, fui curado. Meu casamento estava terminado aí, ó, agora está uma bênção. Vamos colocar de pé nesse momento. Eu quero orar nessa noite. Você que está precisando de um milagre. O que é milagre? É o impossível de Deus. O impossível para Deus não, o impossível. Aquilo que é impossível você vai colocar diante de Deus. Não existe impossível, existe. A palavra de Deus fala: para Deus tudo é possível. A palavra de Deus fala: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E é isso que Deus quer que você apresente nessa noite. Seja qual área for. É seu casamento, apresenta diante do Senhor. Senhor, eu quero um milagre no meu casamento, eu quero um milagre na minha família. É um filho que não está seguindo os caminhos do Senhor. Senhor, converta o coração do meu filho. Senhor, é a minha vida financeira, portas estão fechadas. Abra portas. É a sua vida espiritual. Senhor, eu quero me firmar, eu quero ser bênção, mas eu não consigo. É algo que você precisa ser liberto. Senhor, eu estou tentando abandonar isso, eu estou tentando largar e não consigo. O Deus que opera proezas, Ele está aqui nessa noite. O Deus que faz maravilhas, Ele está aqui nessa noite. Você está tendo uma oportunidade. Bartimeu, naquele dia, ele teve uma oportunidade, a única oportunidade que ele teria. E ele foi lá e agarrou aquela oportunidade. A tua bênção nesse momento, agarre. Talvez fale igual Jacó: Senhor, eu não saio daqui nessa noite enquanto o Senhor não me abençoar. Em momento nenhum a palavra de Deus fala que Deus ficou triste com Jacó. Mas Deus se alegrou
pela perseverança de Jacó. Que nessa noite você possa perseverar, clamar ao Senhor: Senhor, eu quero meu milagre, eu quero minha bênção. Quando eu estiver orando por você, quando eu estiver orando por mim, você não precisa orar alto juntamente comigo, mas no seu lugar mesmo você fala: Senhor, eu quero o meu milagre, Senhor. Eu preciso de um milagre na minha vida, Senhor. Tem um louvor que diz: hoje o meu milagre vai chegar. Que verdadeiramente isso seja uma oração: hoje o meu milagre vai chegar. Não desista do seu milagre. Não deixe para pensar: outro dia acontece. Não, Deus quer operar hoje. Você está no lugar certo, na hora certa. E o Deus Todo-Poderoso, Deus El Shaddai. Reconheça que o Deus El Shaddai está aqui nessa noite. Oh, não coloque sua fé no pastor, porque o pastor aqui não tem poder próprio meu, mas eu estou aqui como instrumento para orar por você. O poder é de Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem faz milagre é Deus, e Ele está aqui nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus El Shaddai, nós queremos nessa noite, ó Pai, eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar a vida da Terezinha, eu quero colocar a vida de cada irmão, cada irmã aqui, Pai. Nós estamos buscando um milagre nessa noite, porque sabemos que o Senhor não muda. Tu és o mesmo ontem, Senhor, Tu és o mesmo hoje, será eternamente, Senhor. O Senhor abre portas que ninguém abre, Senhor. O Senhor cura enfermidade que muitas vezes o médico desengana, Senhor. O Senhor, Pai, restaura relacionamentos que estão talvez para o homem impossível de ser restaurados, Senhor. Então, nesse momento, eu quero colocar a causa de cada irmão, cada irmã diante do Senhor, Pai. E eu creio, Senhor, e eu creio nessa noite no milagre, Senhor. Eu sinto que nessa atmosfera de milagre nesse lugar, Senhor, e que cada vida que está aqui, ninguém saia daqui sem receber algo do alto, Senhor. É isso que nós clamamos, Senhor, não porque nós merecemos, Pai, mas nós queremos clamar como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem-te misericórdia. Senhor, tem-te misericórdia da tua igreja nessa noite, Pai. Não merecemos, mas nós te clamamos, Senhor. Venha curar, venha restaurar, venha fazer maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Chamar a pastora Mariolina, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, agora nós vamos passar para aquele momento dos dízimos e ofertas. Aquele que trouxe, fica à vontade, aquele que não trouxe também pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Eu vou pedir a Terezinha para estar distribuindo os envelopes.